Então, pessoal, tudo bom? Então, vim aqui para dizer o que a gente fez nessa terça-feira aqui na faculdade. A nossa programação do dia hoje era trabalhar em dois projetos, basicamente. Então, na parte da manhã, nós ficamos, cada um foi para os seus grupos de trabalho referente aos projetos que estão desenvolvendo, né? E como eu falei lá atrás, né, todos os 17 participantes aqui, cada um deles participa, cada um deles integra um grupo de trabalho que vai desenvolver ao longo de todo esse período que está aqui e no Brasil, até novembro, a gente tem que entregar um projeto que gere impacto nas nossas instituições e no ensino do Brasil de alguma forma. Ah, isso é um projeto e cada um dos 17 participantes também tem um projeto pessoal que deve ser desenvolvido aí no Brasil, gerando impacto nas suas instituições. Mas, então hoje a gente participou, né, a gente dedicou o tempo a esse projeto em grupo, né, esse projeto em grupo que vai ser de longo prazo até novembro. E nesse projeto em grupo que eu faço parte, né, a ideia é criar um mecanismo de formação de professores para que eles se sintam mais confortáveis e desenvolvam as competências necessárias para trabalharem com Project-Based Learning. Então, o primeiro passo do que a gente está fazendo é criar uma formação online para isso, e a parte da manhã hoje foi dedicada a esse projeto aqui. Eu e mais dois outros professores, duas outras pessoas estamos trabalhando nessa formação para a Project-Based Learning, né? E então a gente tem que revisar literatura, gravar vídeos, estamos coletando algumas entrevistas com professores que já realizam Project-Based Learning, com alunos que trabalharam com Project-Based Learning, tanto do Brasil quanto daqui. E nos dedicamos a isso, a traduzir material e organizar esse conteúdo, né? Isso foi a parte da manhã, e na parte da tarde a gente voltou para trabalhar agora aquele projeto que nós estávamos trabalhando desde da sexta-feira passada e na segunda também, que é a ideia do Problem-Based Learning, né? Como eu falei, a turma foi dividida em duas, né? Então, esses 17 professores que estão aqui foram divididos em dois grupos, e cada um desses grupos foi submetido, que teve que criar uma questão de trabalho sobre uma situação problema, que era uma charge, um desenho sobre ferramentas e processos de avaliação. O meu grupo, o grupo qual eu faço parte, decidiu, optou, né, pelo atacar o problema de como ajustar as expectativas entre professor e aluno do processo avaliativo, né? Então a gente hoje terminou esse processo, uma proposta de solução para ele, e tínhamos que criar isso de modo visual, e é isso que vocês estão vendo aí. A gente pensou um processo de avaliação com base em 4 valores e utilizando algumas ferramentas. Então, quais são esses valores? São os post-its em amarelo aí. Eu tenho que ter transparência, então o processo de avaliação deve ser transparente, todo mundo deve entender o que está acontecendo, o aluno, o professor, a instituição, todo mundo deve entender por que aquele processo de avaliação está sendo feito, né? O que ele espera alcançar. Depois a gente tem que ter um processo avaliativo que proporcione o desenvolvimento do conhecimento, ou seja, que o aluno aprenda ao longo da avaliação. A avaliação não pode ser apenas para medir algo, ela deve ser também um momento de aprendizagem nesse development knowledge. Bem, além disso, além de ser transparente e de ser completamente útil no processo de ensino-aprendizagem, a avaliação deve gerar engajamento, né? Ou seja, deve proporcionar ao professor e aos alunos informações que o motivem e o auxiliem a, a melhorar e a corrigir eventuais ou naturais falhas do processo. Então tem que ter transparência, tem que ajudar no processo de aprendizagem, tem que gerar engajamento e, claro, tem que ter um nível de expectativa
muito claro para todo mundo. Então, todo mundo tem que saber o que se espera daquela avaliação, né? Então, esses são os valores. A gente decidiu botar isso como valores porque todo processo de avaliação deve ter isso, né? São coisas das quais os processos avaliativos não deveriam abrir mão. Bem, e como fazer isso? Bem, como fazer isso são essas ferramentas que estão em abóbora. Primeiro, eu tenho que ter um processo avaliativo constante. Não faz sentido eu ter uma avaliação, duas avaliações apenas no meu processo de ensino-aprendizagem. Ele deve ser continuado. Isso está muito claro para a gente aqui, né? Eu tenho que avaliar todo o processo e não apenas instantes definidos. Não fazer fotografia, eu tenho que fazer um filme do processo de ensino. E claro, para isso a gente tem algumas métodos e a gente só botou aqui algumas delas que a gente estava usando. A gente está usando a rubrica, que é quando é uma forma até de deixar transparente para o aluno os critérios de avaliação e como eles vão ser avaliados e fazer uma avaliação mais qualitativa e menos quantitativa. Claro que a gente fez também a autoavaliação do aluno e o peer assessment também, que é um aluno avaliando o outro, para que o aluno receba feedback não apenas de um professor, mas dos seus pares e ele também seja capaz de elaborar a sua avaliação, né? E também acreditamos aqui que durante o nosso processo que o estudo dirigido é importante. Então o aluno vai tendo esse estudo dirigido no sentido de que vai tendo inúmeras atividades, check-ins entregáveis e o aluno consegue, né, ir vendo se está acompanhando ou desenvolvendo bem. Então eu acho que esse é o principal ponto da aula de hoje e amanhã a gente tem um dia totalmente dedicado a assessment. Então vocês vão ter um outro vídeo amanhã somente falando de processos avaliativos, né? Que é o que está na nossa programação para o dia de amanhã. Então é isso. Fica aqui esse material e vão passando. Algumas pessoas já mandaram para mim algumas perguntas. Eu estou tentando ir respondendo particularmente à medida que isso vai acontecendo e vamos seguindo aqui. Então, se tiver alguma dúvida, manda para mim, que eu pergunto aqui e compartilha, dá link aí, dá like e ajuda a gente a criar esse debate maior sobre processos de ensino. Ok? Um forte abraço e até mais!